Lembra-se daquela sensação de chegar a casa depois da escola e beber um grande copo de leite com chocolate? Era o prêmio do dia, um conforto doce que nos dava energia para ir brincar lá para fora. Para muitos de nós, essa memória afetiva continua. Um leitinho com chocolate antes de dormir ou ao pequeno almoço parece algo inofensivo, quase saudável. Mas e se eu lhe dissesse que depois dos 60 anos, esse hábito pode estar silenciosamente a roubar-lhe a força? Pode estar a contribuir para aquela sensação de pernas pesadas ao subir escadas, a dificuldade em carregar os sacos das compras ou o medo de não se conseguir levantar de uma cadeira mais baixa. Esta é a dolorosa realidade da perda muscular, algo que acontece a todos nós com a idade, mas que podemos combater. Não se trata de um castigo da velhice, mas sim de uma consequência de não darmos ao nosso corpo o combustível certo. A boa notícia é que existe um segredo, uma troca simples que pode fazer toda a diferença. Neste vídeo, vamos descobrir que bebida é essa que realmente alimenta os seus músculos e vamos explorar outros hábitos simples e práticos para recuperar a sua força, a sua energia e a sua independência. Fique até ao fim, porque a última dica é talvez a mais surpreendente e a que pode começar a aplicar ainda hoje, sem gastar um cêntimo. Então, vamos diretos ao assunto que o trouxe aqui. Que bebida é esta que promete ser um elixir para os músculos, especialmente quando já passamos a barreira dos 60? A resposta pode desapontar quem procura uma poção mágica, mas vai animar quem procura resultados reais e duradouros. Não estamos a falar de um produto específico vendido numa embalagem brilhante, mas sim de um tipo de bebida que pode preparar em casa em menos de 2 minutos, um batido de força rico em proteína. E antes que pense que isso é coisa de ginásio ou para atletas, deixe-me explicar por que é que esta é, possivelmente, a mudança mais importante que pode fazer na sua alimentação diária. Primeiro, vamos perceber por que é que o tradicional leite com chocolate já não é o seu melhor amigo. O problema não está no leite em si, mas na combinação. A maioria das bebidas de chocolate prontas ou dos pós que adicionamos ao leite estão carregados de açúcar. Esse açúcar dá-lhe um pico de energia rápido, sim, mas é seguido por uma quebra igualmente rápida. Mais importante ainda, o açúcar em excesso promove a inflamação no corpo, e a inflamação crônica é um dos grandes inimigos da saúde muscular e articular. Além disso, a quantidade de proteína num copo de leite com chocolate é modesta e muitas vezes não é suficiente para estimular a reparação e construção muscular de que o nosso corpo tanto precisa nesta fase da vida. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar do tempo, alguns tijolos começam a rachar ou a cair. A proteína são os tijolos novos que usamos para reparar essa parede e mantê-la forte e sólida. Depois dos 60, precisamos de mais tijolos do que antes para fazer o mesmo trabalho de manutenção. O leite com chocolate dá-lhe alguns tijolos, mas traz consigo muito cimento de má qualidade, o açúcar, que a longo prazo pode enfraquecer a estrutura toda. O batido de força, por outro lado, é o oposto. É uma entrega concentrada de tijolos de alta qualidade, com o mínimo de aditivos prejudiciais. A base deste batido é uma fonte de proteína de alta qualidade. As opções são muitas e adaptáveis ao gosto e à carteira de cada um. Uma das melhores e mais acessíveis é o iogurte grego natural, o verdadeiro, não as sobremesas açucaradas que se fazem passar por iogurte. O iogurte grego tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal e fornece também cálcio, essencial para os ossos. Outra opção fantástica é o queijo quark ou o queijo fresco batido, que são incrivelmente ricos em proteína e pobres em gordura. Se for uma pessoa que tolera bem e gosta, uma colher de uma boa proteína em pó, seja de soro de leite, whey ou de origem vegetal como a de ervilha, pode ser um acrescento fantástico para garantir que atinja suas necessidades diárias. Agora, não vamos beber apenas iogurte batido. Vamos torná-lo delicioso e ainda mais nutritivo. Junte uma mão cheia de frutos vermelhos, como mirtilos ou framboesas. Podem ser congelados, que são mais baratos e mantêm todas as propriedades.
Estes frutos são baixos em açúcar e cheios de antioxidantes, que funcionam como uma equipa de limpeza para o nosso corpo, combatendo a tal inflamação. Para dar energia sustentada e não um pico de açúcar, podemos juntar meia banana pequena, que também é rica em potássio, um mineral importante para a função muscular e para evitar câimbras. E para as gorduras boas, que lubrificam as nossas articulações e ajudam o cérebro, uma colher de sopa de manteiga de amendoim, de amêndoa, ou umas sementes de linhaça ou chia moídas são perfeitas. Por fim, juntamos um pouco de água, leite magro ou uma bebida vegetal sem açúcar até atingir a consistência desejada. Bate tudo no liquidificador e já está. Em menos de 2 minutos, tem uma bebida que é um verdadeiro pequeno almoço ou lanche completo. É uma bebida que lhe diz ao corpo: vamos reparar, vamos construir, vamos ficar mais fortes. A diferença é que, ao contrário do leite com chocolate, esta bebida não lhe vai dar uma quebra de energia 1 hora depois. Pelo contrário, vai sentir-se saciado, com energia estável e a saber que deu aos seus músculos exatamente aquilo de que eles precisam para o manter ativo e independente. Um hábito relacionado com este batido é o momento em que o bebe. O ideal seria tomá-lo de manhã, para quebrar o jejum noturno e dar aos músculos proteína logo no início do dia, evitando que o corpo comece a roubar proteína dos próprios músculos para obter energia. Outro momento excelente é até 1 hora depois de ter feito algum tipo de atividade física, nem que seja uma caminhada mais vigorosa. Nesse momento, os seus músculos estão como uma esponja, prontos a absorver os nutrientes para se repararem e fortalecerem. Começar o dia com um batido destes, em vez de um pão branco com manteiga e um café com açúcar, é uma das mudanças mais transformadoras que pode fazer pela sua saúde a longo prazo. É uma declaração de intenções. É dizer a si mesmo que se preocupa com a sua força e que vai tomar medidas ativas para a proteger. Claro que a nossa força não se constrói apenas com uma bebida, por muito nutritiva que seja. Ela é o resultado de um conjunto de hábitos diários, de pequenas escolhas que, somadas, criam uma base sólida para a nossa saúde. E a boa notícia é que muitos destes hábitos já fazem parte da nossa cultura e tradição portuguesas, só precisamos de lhes dar a devida importância. Vamos olhar para o nosso prato, para o prato tipicamente português. Nele encontramos alguns dos melhores alimentos do mundo para a saúde muscular. Pensemos no bacalhau. Não é por acaso que somos conhecidos como os fiéis amigos do bacalhau. Para além de ser uma fonte extraordinária de proteína magra de alta qualidade, o bacalhau, especialmente o do tipo Gadus morrua, é rico em ômega 3. O ômega 3 é um tipo de gordura anti-inflamatória que ajuda a reduzir as dores articulares e a melhorar a recuperação muscular. Portanto, aquele bacalhau cozido com grão, o bacalhau à Brás ou à Gomes de Sá, não são apenas pratos deliciosos, são verdadeiros medicamentos para os seus músculos. O mesmo se aplica a outros peixes gordos, como a nossa maravilhosa sardinha, o carapau ou a cavala. 1 ou 2 vezes por semana, incluir estes peixes na sua alimentação é um investimento direto na sua mobilidade. Outro tesouro da nossa alimentação são os ovos. Durante anos, o ovo foi o vilão, acusado de aumentar o colesterol. Hoje, a ciência já provou que para a maioria das pessoas, o consumo de 1 ou 2 ovos por dia é perfeitamente seguro e imensamente benéfico. O ovo é considerado a proteína perfeita, pois contém todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa. É versátil, barato e rápido de preparar. Um ovo cozido ao lanche, um ovo escalfado na sopa ou uns ovos mexidos ao pequeno almoço são formas fáceis e eficazes de aumentar a sua ingestão de proteína ao longo do dia, distribuindo-a de forma mais inteligente, em vez de a concentrar toda numa única refeição. E não podemos esquecer o poder das nossas leguminosas. O grão de bico, o feijão frade, o feijão branco, as lentilhas. São a base de tantos pratos tradicionais, desde a sopa da pedra ao rancho. São fontes fantásticas de proteína vegetal, ricas em fibra, que ajuda a manter o intestino a funcionar bem
e a controlar os níveis de açúcar no sangue. Combinar leguminosas com um cereal, como o arroz, cria uma proteína completa. Isto é especialmente importante se estiver a tentar reduzir o consumo de carne. Uma salada de feijão frade com atum ou um caril de grão de bico são refeições que alimentam os músculos e a alma. Para além das grandes refeições, os lanches também contam. Em vez de ir buscar uma bolacha ou um bolo, por que não optar por um snack que trabalhe a seu favor? E aqui temos 2 campeões nacionais, os tremoços e o queijo fresco. Os tremoços são uma leguminosa fantástica, repletos de proteína e fibra. Uma pequena taça de tremoços à meio da tarde satisfaz a fome e fornece proteína de libertação lenta. O queijo fresco, por sua vez, é outra excelente fonte de proteína, especialmente a caseína, que é de digestão mais lenta e ideal para um lanche antes de dormir, ajudando a prevenir a perda muscular durante a noite. Mas a alimentação é apenas uma parte da equação. O movimento é o gatilho que diz aos nossos músculos para usarem toda essa proteína que lhes estamos a dar. E não precisa de se inscrever num ginásio ou levantar pesos pesados. O exercício mais importante e funcional que pode fazer está mesmo aí, na sua sala de estar. É o simples ato de se sentar e levantar de uma cadeira. Parece básico, não é? Mas este movimento, o agachamento, é fundamental para a vida. É o que nos permite ir à casa de banho sozinhos, entrar e sair do carro e levantarmos-nos depois de uma queda. Perder a capacidade de o fazer é um dos primeiros passos para a perda de independência. Então, transforme-o num exercício. Coloque uma cadeira firme e estável contra uma parede. Sente-se na ponta, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Cruze os braços sobre o peito, para não usar as mãos para se ajudar. Agora, usando apenas a força das suas pernas e do seu tronco, levante-se até ficar totalmente de pé. Depois, controle o movimento de volta, sentando-se lentamente, sem se deixar cair na cadeira. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 8 ou 10. Faça 2 ou 3 séries, com um pequeno descanso entre elas. Fazer isto todos os dias, talvez enquanto vê o telejornal, vai fortalecer os músculos das pernas, dos glúteos e do core de uma forma incrível. É um exercício que simula a vida e que o prepara para os desafios do dia a dia. É um investimento direto na sua liberdade. Veja bem como estas pequenas peças se encaixam para formar um puzzle de força e vitalidade. Não se trata de uma dieta restritiva ou de um plano de exercícios impossível de seguir. Trata-se de fazer escolhas mais inteligentes e conscientes, honrando o nosso corpo e as suas novas necessidades. Não estamos a dizer para nunca mais na vida beber um copo de leite com chocolate se isso lhe traz alegria. O equilíbrio é fundamental. A questão é perceber que essa já não pode ser a sua bebida de eleição diária para a saúde. O nosso corpo, depois dos 60, precisa de um combustível de octanas mais altas, um combustível que repare e construa, em vez de apenas dar um prazer momentâneo. E esse combustível superior encontra-se naquele batido de força que prepara de manhã, cheio de proteína, vitaminas e minerais. Encontra-se no prato de sardinhas assadas ao almoço, ricas em ômega 3 que acalmam as suas articulações. Encontra-se naquela mão cheia de tremoços à meio da tarde, que o impede de atacar as bolachas e lhe dá proteína de qualidade. E, acima de tudo, encontra-se na determinação que demonstra cada vez que se levanta da cadeira, usando apenas a força das suas pernas, treinando o seu corpo para a independência. A mensagem mais importante que quero que leve deste vídeo é que nunca é tarde demais para começar. Talvez já sinta alguma fraqueza, talvez já tenha notado que carregar os netos ao colo custa mais do que antes. Isso não é uma sentença, é um sinal de alerta. É o seu corpo a pedir-lhe ajuda, a pedir-lhe os materiais de construção certos. E você tem o poder de lhes dar. Não se trata de se tornar um atleta olímpico. Trata-se de ter a força para abrir um frasco teimoso sem ter de pedir ajuda. Trata-se de ter a energia para desfrutar de um longo passeio à beira-mar.
Trata-se de ter a confiança para se baixar e apanhar algo do chão sem medo de não se conseguir levantar. Trata-se de viver a vida nos seus próprios termos, com dignidade e autonomia. Cada refeição é uma oportunidade. Cada movimento é uma oportunidade. Cada dia é uma nova oportunidade para investir no seu bem mais precioso, a sua saúde e a sua força. Lembre-se que o envelhecimento é um privilégio, e envelhecer com força e vitalidade é uma escolha. Uma escolha que está nas suas mãos, no seu prato e no seu movimento. Agora, eu adoraria saber a sua opinião e a sua experiência. Qual destes hábitos já faz parte do seu dia a dia? Ou qual deles ficou com mais vontade de experimentar primeiro? Talvez tenha a sua própria receita de um batido de força ou um truque para se manter ativo. Por favor, partilhe nos comentários abaixo. A sua história e as suas dicas podem inspirar outra pessoa na nossa comunidade. Ler as vossas partilhas é uma das melhores partes de fazer estes vídeos. E se achou esta conversa útil e gostou destas dicas, peço-lhe que deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples, mas que ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas como nós, que procuram viver esta fase da vida da melhor forma possível. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a clicar no sininho das notificações. Desta forma, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar segredos e conselhos práticos para uma vida longa, saudável e, acima de tudo, feliz. Lembre-se sempre disto. A idade é um facto, mas a forma como a vivemos é uma escolha nossa, feita de pequenas decisões diárias. Cuide-se bem, com carinho e com força. Um grande abraço e até a próxima.